Olá a todos, estou de volta hoje para falar sobre a ciência do vinho. Escolhi começar pelo principal protagonista da história do vinho, que seria a videira. Nada existiria sem a videira. Então, vou compartilhar com vocês uma figura aqui que vai nos ajudar a entender a videira. Bom, a videira pertence à família botânica Vitácea, onde tem diversos subgêneros, sendo que o mais importante para o mundo do vinho são as vites, o gênero vitis. Tem o vitis vinifera, vitis riparia, labrusca, berlandinea, rupestres. São os mais importantes que vale a pena falar sobre essa ramificação das vites. Vamos falar primeiro sobre essas daqui, que seriam as uvas americanas. Vem para cá. Como vocês devem ter ouvido falar, no final do século XIX, houve uma praga na Europa, chamada filoxera, que nada mais é que um pequeno inseto, minúsculo, na ordem de 1 milímetro, que atua no solo, vive no subsolo e ataca a raiz das videiras. Essa praga supõe-se que tenha sido levada à Europa dos Estados Unidos através de uma muda de videira, provavelmente, videira americana, talvez. Chegando lá, encontrou aquele monte de videiras e se espalhou rapidamente para toda a Europa. Não culpou fronteiras. Pegou a França, começou pela França, foi para a Espanha, Portugal, Alemanha, todos os lugares. E esse inseto, ele ataca a raiz, ele retira a seiva da raiz e mata a videira. Isso, ao longo de pouco tempo, em questão de 5 anos, um pouco mais, talvez, levou a produção de vinho da Europa a 1/3 do que era. Então, foi uma catástrofe econômica, um desespero. Correram estudar, investigar, pesquisar, e encontraram o inseto, descobriram a causa, e aí encontraram a solução. Notaram que a raiz da uva americana era imune ao ataque do inseto. E aí conseguiu-se fazer um enxerto de uma muda de vitis vinifera, que são as uvas europeias, na raiz da uva americana. Seria aí o porta-enxerto, ou o cavalo, como eu chamo. Bom, isso funcionou, verificou-se que a produção final continuava sendo uma vitis vinífera, se era um Cabernet Sauvignon, continuou produzindo o mesmo Cabernet Sauvignon, apesar de estar em cima de uma raiz de uva americana. E aí escolheram as melhores raízes em função da sua adaptabilidade ao clima e ao solo do país, do local. As mais importantes, usadas como porta-enxerto, são a vitis riparia, a vitis berlandia e a vitis rupestris. Isso, como solução, fez com que todos os vinicultores pegassem seus vinhedos e zerassem, arrancassem tudo que tinham e replantassem com um porta-enxerto de raiz americana, recebendo uma muda vitis vinifera. Uma outra importante dessa família das uvas americanas é a labrusca, principalmente para nós brasileiros. A produção de vinho no Brasil
é de 300 e poucos mil litros, milhões de litros, né? Sendo que 85% é dessas uvas, que são usadas não só como uva de mesa para comer a uva, também em sucos, é muito usado, e também em vinho. As vites viníferas, que são as uvas europeias, que dão os vinhos finos, são produzidas também no Brasil, mas aqui a produção de vinhos com essas uvas é de apenas 15% da produção total do vinho. Vou mostrar agora uma uva, a seção transversal de uma uva. Essa parte acinzentada é a polpa da uva, onde contém o suco, a água, principalmente, os açúcares, os ácidos, que é o fundamental, é o corpo digamos, do vinho, né? Essa parte de fora seria a casca, onde estão os polifenóis, que, em termos de benefício à saúde, destaque. É aqui que vem a cor do vinho, que nada mais é do que um polifenol, chamado de antocianina. Ele é o responsável pela cor. Tem outro polifenol muito importante, que é o tanino, que é responsável pela estrutura do vinho. Ele vai te dar uma longevidade ao vinho, protege o vinho de se deteriorar, de avinagrar. Ele é muito importante para os vinhos tintos, principalmente. Note-se que, como a polpa é acinzentada, clara, eu consigo fazer um vinho branco de uma uva tinta, sem problema, porque eu faço o vinho sem pôr a casca em contato com o mosto. Então, eu tenho um vinho branco. Já uma uva branca não consegue produzir um vinho tinto, porque sua casca não é tinta. Então, ela não consegue transferir cor ao vinho. Então, existe vinho branco de uvas tintas, mas não existe vinho tinto de uvas brancas. As sementes, o tamanho, o número de sementes que tem numa baga de uva, depende da variedade da uva. A semente, quando esmagada ou triturada, ela libera um tanino extremamente amargo, que não é bom para o vinho. Então, durante a fase de pisoteio das bagas, ou, mais modernamente, prensagem, deve-se evitar prensar com muita força para não esmagar a semente da uva, para não liberar esses taninos ruins. As hastes também, os engaços e as hastes da uva também transferem um gosto amargo e astringente ao vinho e deve ser separado do mosto. Bom, a minha amiga de BH sugeriu que falasse sobre as uvas, mas eu creio que ela quer um pouquinho mais do que isso. Ela não quer, acho que ela está querendo saber sobre as uvas que aparecem nos rótulos da garrafa. Então, eu separei algumas coisas aqui. 3 uvas para a gente conversar. Porque, como vocês sabem, as variedades de uva europeias, né, para se fazer vinho, são milhares, são alguns milhares. E, portanto, não dá para se falar de todas. Então, eu escolhi talvez uma mais importantes aí do conhecimento de todos vocês. É bom ressaltar o seguinte, que os vinhos, existem vinhos de uma única uva, ou quase de uma única uva, e os vinhos que são vários vinhos misturados, que são chamados de assemblagem, ou blend, ou corte. Aqui no Brasil, são principalmente chamados de corte, é um corte.
Quando a garrafa contém 85% ou mais de uma variedade de uva, ela é chamado um vinho varietal, ou seja, de uma única uva. Então, eu posso colocar no rótulo, por exemplo, eu faço um vinho que tem 85% de Cabernet Sauvignon, e os outros 25% de Pinot Noir, por exemplo. Misturei e coloquei. Eu posso pôr no rótulo Cabernet Sauvignon, porque 85% é Cabernet Sauvignon. Então, é um vinho varietal. Agora, se for menos, aí eu tenho que especificar, que é das uvas tais e tais, começando sempre pela de maior porcentagem. Se tiver 60% de Cabernet Sauvignon e 40% de Pinot Noir, eu vou dizer que é um corte de Cabernet Sauvignon e Pinot Noir. Não sou obrigado a dizer a porcentagem, mas devo dizer que é um corte, que é um blend e que tem essas uvas, sem dizer a proporção. O Cabernet Sauvignon, ele é um vinho que transfere uma boa acidez, um bom corpo ao vinho, bons taninos, e ele tem o seu máximo na região de Bordeaux, na França, onde ele é a uva principal nos vinhos de Bordeaux da margem esquerda do rio. Depois faz parte do corte bordalês, o Merlot e Cabernet Franc e, às vezes, também um pouquinho de Petit Verdot. Agora, além de Bordeaux, um outro lugar que ele se adaptou bem ao clima e ao solo foi na Califórnia, no Chile e na Austrália. Portanto, é de se esperar que os vinhos chilenos de Cabernet Sauvignon sejam de boas qualidades. Por isso, eu, particularmente, prefiro, quando compro um vinho chileno, dou preferência aos Cabernet Sauvignon. Não que os outros sejam ruins, são bons. Mas se eu quero ver o melhor, eu vou procurar um bom Cabernet Sauvignon. Uma outra coisa interessante é que o Cabernet Sauvignon, ele é, na verdade, um cruzamento, é fruto de um cruzamento do Cabernet Franc com a Sauvignon Blanc. Agora vamos falar da Pinot Noir. Essa uva é o máximo na Borgonha. Talvez o melhor Pinot Noir do mundo esteja na Borgonha. Aliás, é o vinho mais caro. Romanée Conti, na ordem de R$30 mil a garrafa, é um Pinot Noir da Borgonha. Né? Ele é usado também na Champagne, faz parte do Champagne. E onde mais ele é muito interessante é na Califórnia, no Oregon e na Nova Zelândia. Já provei, realmente, são muito bons. Agora, se você pega um Pinot Noir do Chile, pode até ser bom. Vou dizer que vai ser um vinho ruim, não. Mas não é o melhor do Pinot Noir. Você não está buscando o melhor Pinot Noir. Para você ver todas as características dele. Ele é um vinho que tem uma boa acidez, portanto, ele é um vinho brilhante. A coloração dele não é muito escura, né? Então, ele é um rubi mais claro e brilhante, muito lindo no copo, realmente. Os aromas são principalmente de cereja, vai até a framboesa e morango, né? Baixos taninos, um vinho leve, pouco encorpado, não é o ideal para carnes, né? Se bem que, se você, quando vinificar, deixar um tempo longo de maceração, você consiga pegar um pouco mais de taninos e de corpo, né? Talvez ele acompanhe uma boa carne, sim. E a última de hoje seria a Syrah, onde o melhor lugar dela é na região do Rhône, na França, né?
Onde ele se deu muito bem também foi na Austrália, sou testemunha disso, e adorei o vinho australiano, e ele é mais potente, mais encorpado do que o vinho do Rhône, principalmente porque acho que a Austrália tem mais sol do que a região do Rhône, né? Então a uva amadurece mais, ele tem um corpo, ele é bem mais escuro e ele é bem mais alcoólico, bons taninos fantástico, boa acidez e acompanha uma carne que é uma beleza. Ele leva aromas assim de pimenta preta, um pouco de chocolate também, você pega principalmente nos vinhos australianos. Enfim, é um vinho, uma uva que vale a pena experimentar. Bom, acho que o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Espero ter agradado. Não se esqueçam de dar o seu like, deixar seu comentário, sua sugestão, sua pergunta, sua crítica. E, por favor, se inscrevam no canal. Isso é muito importante. E por hoje é só. Sexta-feira que vem estarei de volta para falar sobre o serviço do vinho. Até lá, boa semana, um abraço a todos.